Bom, pessoal, vamos começar o nosso webinar de hoje. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Silva, sou arquiteto de soluções cloud na Red Belt, com um skill aí também voltado para a segurança da informação, tá? Para quem não conhece, a Red Belt é uma consultoria de cibersegurança, tá ok? Entre o portfólio aí de serviços, nós temos serviços gerenciados, como SOC, serviço de Threat Intel, serviço de hardening, e também trabalhamos com projetos de segurança, principalmente aí com produtos Microsoft, tá bom? Então, vou acompanhar vocês aí nesse webinar de hoje, e o tema é 5 etapas para proteger sua infraestrutura de identidade. Então, essa é a nossa agenda de hoje, tá? Entendendo o risco sobre o vazamento da identidade do usuário, saiba por onde começar, fortaleça suas credenciais, reduza a superfície de ataque, automatizar ações para resposta a ameaças e, finalizando aí, utilizar a inteligência de nuvem. Então, eu coloquei como etapa zero entender o risco sobre o vazamento da identidade do usuário. Por que é importante nós entendermos quais os riscos associados à identidade nos dias atuais? Né? Por que com o uso da nuvem, cada vez mais nós temos que dar importância sobre a identidade do usuário? Então, a partir do momento que a gente entende qual que é o risco sobre a identidade, a gente consegue direcionar melhor os esforços para prover cada vez mais segurança para a identidade. Cada vez mais, nós estamos levando as soluções do ambiente local, do ambiente on-premise, para a nuvem. Então, qual que é a principal forma de acesso às aplicações de nuvem? É usuário e senha, ou seja, o e-mail e a senha. Então, como você está tirando, descentralizando essa questão de acesso às soluções e levando para a nuvem, então certamente a preocupação em proteger a identidade do usuário se torna muito importante, se torna essencial. Tá? Porque a partir do momento que um atacante consegue roubar essa credencial, consegue descobrir a senha desse usuário, se você não tem alguns controles de segurança para proteger essa identidade, então o atacante vai ter acesso às informações corporativas. Então essas informações estarão em risco a partir do momento que a senha desse usuário, a credencial, né, essa identidade é vazada. Então, como etapa zero, né, entender esse risco sobre a identidade do usuário é fundamental. E a partir daí, nós temos um outro desafio, né, que é saber por onde começar. Ok, Alexandre, entendi que a identidade é a principal forma de acesso para os aplicativos de nuvem. Entendi que hoje não é importante só se preocupar com proteger o perímetro de rede, né, mas também proteger a identidade. Mas a gente que é consultor, está sempre em diversos clientes, nós percebemos uma carência com relação a dar a importância para a identidade, tá? E é uma coisa normal, porque nós estamos ainda caminhando para a nuvem, né? Muitas empresas já estão totalmente na nuvem, mas outras ainda estão caminhando, estão levando as coisas para a nuvem. Então, é normal a gente ainda não ter esse mindset da importância da segurança da identidade, tá? E esse desafio de saber por onde começar também é comum nos clientes, tá? Porque é difícil identificar qual que é a vulnerabilidade associada à identidade. Então, ter uma ferramenta que nos mostra quais são os pontos que eu devo atacar para melhorar cada vez mais a segurança da identidade é essencial, tá? Sem uma ferramenta para nos dar um norte, tá?
fica difícil você saber quais são os pontos mais críticos e onde eu vou desprender mais esforço e onde eu vou ganhar mais segurança para proteger a minha segurança, a segurança de identidade, tá ok? Então, como ferramenta para a gente identificar qual é a nossa maturidade de segurança da identidade, nós temos aí o Identity Security Score, ou classificação de segurança da identidade, tá? Onde nós, através de um dashboard, de forma rápida, você já identifica em qual nível você está com relação à segurança da identidade e até onde você pode chegar, até onde você quer chegar, tá? E o que nós vamos mostrar aqui hoje, as soluções, elas são soluções da Microsoft. Porém, ela não se aplica somente a quem utiliza o Office 365 ou quem utiliza o Azure, tá bom? Você pode estender essa segurança de identidade para outras soluções. Então, se você tem um G Suite, né, a sua solução de produtividade é um G Suite, você tem um AWS, um Salesforce, um ServiceNow, ou seja, diversas outras aplicações em nuvem, mesmo estando em outras nuvens, tá, que não seja na Microsoft, você consegue integrar isso e centralizar essa administração. Aliás, essa é uma recomendação que nós damos, tá? O conceito de Single Sign-On, o conceito de SSO, que é centralizar a autenticação no Azure AD, tá? Quais são os benefícios em cima disso? Se eu centralizo a autenticação em um único provedor de identidade, no caso o Azure, tá? E essas soluções, elas estão totalmente prontas para essa integração, tá ok? A partir do momento que eu integro elas para autenticar através do Azure Active Directory, além de o usuário utilizar o mesmo usuário e senha que ele utiliza para acessar o notebook, por exemplo, ele vai usar para acessar esses aplicativos. Tá? Então, você dá essa comodidade para o usuário, de ele não ter que ficar gravando diversas senhas para acessar diversos aplicativos, como também você centraliza a questão da administração e principalmente a segurança com relação a esse tipo de acesso. Tá? Então, o que nós vamos mostrar aqui hoje se aplica totalmente a outras soluções de nuvem, caso você tenha, tá bom? Continuando aqui com relação a saber por onde começar, tá? Então, nós já vimos que, ok, nós temos um dashboard onde aparece qual a minha pontuação de segurança de identidade atualmente. É interessante também que ele compara o seu segmento, ou seja, eu sou do segmento farmacêutico, eu sou da indústria, sou do bancário. Então, quando você configura inicialmente o Office 365 para utilizar lá o e-mail, durante esse cadastro você já mostra qual é o seu segmento. Então, ele compara a sua maturidade de segurança de identidade com outras empresas do mesmo segmento, para você ter para efeito de comparação. Tá? E mais importante do que saber qual a minha pontuação de segurança, tá? Eu tenho ali recursos para mostrar quais são os pontos mais críticos, tá? E baseado em alguns critérios, eu vou identificar por onde eu vou começar, é, qual vai ser o meu plano de implantação para eu agregar segurança sobre a identidade, tá? E isso é mais importante do que simplesmente eu saber que se eu, por exemplo, ativar um MFA, se eu ativar um MFA para os administradores, eu vou agregar 25 pontos no meu score. Porém, assim, a nossa preocupação aqui não é simplesmente aumentar nossa pontuação, mas saber que essa pontuação ela está diretamente ligada ao quão crítico é aquela vulnerabilidade. Ou seja, se eu tenho um administrador global e essa senha é vazada,
o administrador global tem acesso ilimitado a todos os recursos de nuvem Microsoft. Então, eu tenho um risco grande associado a esse vazamento. Então, proteger esse tipo de perfil, por exemplo, é algo muito crítico, é algo essencial. Por isso que a pontuação, né, do Secure Score está diretamente ligada a essa questão da criticidade, tá? O quão vulnerável eu estou com relação a isso. E um ponto bem legal é que, além disso, a ferramenta vai me mostrar qual é o impacto para o usuário final. Então, seja, se eu habilitar, por exemplo, o bloqueio de autenticação de aplicativos legados, né, autenticações legadas, são protocolos antigos, eh, o impacto para o usuário será moderado. Eu também visualizo que a, o custo de implementação, ou seja, o esforço que eu tenho que gastar para implementar isso, é moderado. Ou é um esforço, o impacto para o usuário é baixo e o custo de implementação é baixo. E, além disso, de saber qual o esforço que eu vou ter em cima disso, eu tenho também já um passo a passo, ou seja, ele já me dá qual é a configuração padrão que eu tenho que fazer para sanar aquela vulnerabilidade. Então, ele já te dá ali todas as telas, ou seja, o passo a passo do que eu tenho que configurar. Claro que quando a gente fala de acesso condicional, que aqui no caso a solução ele está dando aí, né, a opção de você configurar acesso condicional para bloquear esse acesso de aplicativos de autenticação legada, é, eu tenho também algumas opções a mais para configurar. Porém, com esse passo a passo já padrão, eu consigo já agregar uma segurança para aquele ponto que ele citou, tá? Então, baseado nesses critérios, eu posso definir o plano de implantação. Então, por exemplo, eu posso definir que eu vou habilitar primeiro as coisas que são mais rápidas de configurar e depois eu vou tratando o que é mais custoso, ou seja, onde eu preciso de um maior esforço. Como, por exemplo, para habilitar essa configuração, eu vou criar primeiro um procedimento para o usuário saber como ele se registra no MFA, eu vou criar um procedimento para dar para o Service Desk, para ele poder instruir o usuário que entrar em contato com dúvida, né? Então, baseado nesses critérios, você define o seu plano de implantação. Ok, entendemos sobre a questão de saber por onde começar e como utilizar esse recurso para começar a fazer o deploy no meu ambiente. Então, vamos passar a falar sobre como fortalecer essas credenciais, como eu vou fortalecer cada vez mais a minha segurança de identidade. Eu coloquei essa tela para justificar, né, basear algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que pode ir de contrário o que a maioria das empresas tem hoje com relação à segurança de identidade. Para quem não conhece, o NIST, ele é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, tá? Então, anualmente, eles publicam quais são as diretrizes de diversas questões de tecnologia, e uma delas é com relação à segurança da identidade, tá? Então, os players de soluções, eles utilizam essas diretrizes para suas soluções, tá? Então, a Microsoft também utiliza as diretrizes do NIST e também utiliza pesquisas internas, né, que a própria Microsoft executa, para identificar e dar recomendações com relação a essa parte de segurança, tá? É, bom, o principal ponto que você deve habilitar para agregar segurança sobre a identidade é utilizar o MFA. Utilize o multifator de autenticação. Isso, assim, é crucial.
Diversas outras coisas que nós vamos dar aqui vão agregar segurança, mas o principal delas é você habilitar o MFA para os seus usuários, tá? Se você tem uma certa preocupação, um receio com relação a quão os usuários vão se acostumar com relação a isso, né? Principalmente no momento inicial ali de adoção, nós temos que lembrar que hoje os nossos usuários estão cada vez mais maduros com relação a esse tipo de tecnologia, tá? Vou dar alguns exemplos. Hoje, quem não utiliza o aplicativo, por exemplo, do banco, para fazer transações bancárias, e aí ele faz o quê? Tem o segundo fator de autenticação, que é o token, que é o SMS, ou então aqueles usuários que têm investimento em plataformas online, também vai ter ali o duplo fator de autenticação. No próprio WhatsApp, algumas pessoas utilizam o MFA. Então, seja, o conceito de duplo fator de autenticação já é realidade para todos nós, tá? Então, vamos pensar fortemente com relação a usar cada vez mais o MFA. Alguns clientes preferem ter uma abordagem um pouco mais cautelosa, então, vamos utilizar primeiro para quem acessa de forma externa, e depois vou colocando para quem acessa também de forma interna, tá? Mas o importante é, comece a utilizar o MFA. Também vamos falar aí sobre analisar a complexidade tradicional de senhas e até mesmo avaliar desativar a expiração de senha, tá? Por quê? Então, o que o NIST fala com relação a isso, tá? E também a Microsoft alinhado com relação a esse discurso. Qual que é um padrão legal de tamanho de senha, tá? 8 caracteres já te dá um padrão legal de segurança, tá? Senhas mais longas não são necessariamente melhores, uma vez que podem fazer com que os usuários escolham senhas previsíveis, salvem senha em arquivos ou as anotem. Então, acredito que todos nós conhecemos ali o colega que está sempre com aquele caderninho de anotação embaixo do braço. Então, ele vai para a reunião, leva o caderninho. Tudo que vai fazer aí durante o dia, vai anotando as coisas no caderno. E é bem provável que no meio dessas anotações vai ter ali uma senha anotada. Então, se eu tiver um critério de uma senha muito longa, tá? Com uma complexidade muito grande, é certeza que esse usuário vai anotar essa senha em algum lugar, seja no bloco de notas ou ali no caderninho dele, tá? E uma vez que esse usuário identificou qual o padrão de senha que é aceito na empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai modificar um ou outro caractere, vai colocar ali um número a mais ou coisa do tipo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma política de expiração de senha a cada 45 dias, no ano, esse usuário vai ter que trocar de senha mais ou menos 8 vezes. Então, ou seja, você tem que ter uma criatividade bem grande para trocar totalmente a senha e, mais do que isso, lembrar ela depois, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um padrão inicial e vai mudar só alguma coisa ali no final, tá? Então, se um atacante identifica esse padrão, ele já sabe, se essa senha for trocada, ele já sabe qual que é o padrão e vai tentar ali algumas sequências em cima disso, tá? Então, é importante analisar essa questão, claro que vai variar de empresa para empresa, tá? Mas esse mindset nós podemos começar a mudar baseando-se nessas questões, tá bom? Desabilitar os requisitos de composição de caracteres e impedir que os usuários escolham senhas atacadas mais comumente, pois eles fazem com que os usuários escolham substituições de caracteres previsíveis. Então, por exemplo, ele vai trocar ali o zero, o O pelo zero, vai trocar o A pelo arroba e assim por diante. Então, esse também vai ser um padrão que o atacante, ao identificar, fica mais fácil
o trabalho dele para quebrar essa identidade, tá? Então, baseado aí nessas pesquisas do Niche, Microsoft e dos demais players, temos que começar a pensar sobre essa política de senhas. Quem trabalha bastante com Office 365 vai identificar bem o que nós estamos falando, que é, se você já resetou a senha pelo próprio portal, vai ver que a senha que ele gera automaticamente é um padrão ali de algumas letras e alguns números. Não há uma complexidade muito grande, nem é algo muito longo. E uma vez o usuário decorando essa senha, ela se torna mais segura do que ter toda uma complexidade que vai forçar ele a utilizar alguns padrões que são previsíveis. Tá ok? Bom, baseado nessa questão de previsão de senha, ou seja, eu prevenir que usuários não utilizem senhas fracas, como, por exemplo, o nome da empresa, arroba e o ano. Então, ou seja, nome da empresa, arroba 2020, nome da empresa, arroba 2021, e assim por diante. Você tem o recurso de Password Protection, tá? E ele não ele é aplicado também ao seu ambiente local. Então, ou seja, eu estou usando estou sincronizando os meus usuários do AD local para a nuvem e eu estou fazendo autenticação, por exemplo, por ADFS. Então, eu estou autenticando ainda de forma interna. Ainda assim, você pode usar a solução de Password Protection, tá? Através de um agente, ele vai habilitar essa questão de banir as senhas simples, tá? E você também pode colocar uma lista das senhas que você acha fraca. Então você define quais são as senhas que você não deseja que os usuários utilizem e força através aqui da solução, e isso vai ser aplicado para os usuários na hora, por exemplo, de ele setar uma senha, na hora de ele trocar uma senha, tá? Se você quiser ser mais cauteloso nessa implementação, você pode habilitar ele em modo de auditoria, tá? E depois impor realmente a política, para não deixar que eles utilizem esse tipo de senha, tá bom? Então, o recurso para isso é o Password Protection do Azure Active Directory. Outra recomendação com relação aí à parte de senha especificamente, tá? Nós recomendamos fortemente você habilitar o sincronismo do hash de senha para a nuvem. Tá? Sincronize esse hash de senha para o Azure Active Directory. Por quê? Quando você faz isso, você está enviando uma cópia desse hash de senha para a Microsoft. E por que é importante? A Microsoft ela tem um centro de segurança cibernética que fica monitorando constantemente a Dark Web. Então, assim que ela identifica na dark Web que um par de usuário e senha foi vazado, ela vai comparar esse hash de senha com os hashes que ela tem lá armazenado. Então, ou seja, eu sincronizei meu hash de senha, ela compara se o que ela achou na Dark Web faz parte da senha de alguns dos meus usuários. Uma vez que ela identificou, fez esse match, você será alertado que usuários tiveram credenciais vazadas. Então, ou seja, de que forma você iria descobrir que usuário e senha, por exemplo, do presidente da empresa, está em uma lista na Dark Web? Se você não tiver uma ferramenta específica para isso, você só vai saber da pior forma, que é quando o ataque realmente acontecer, tá? Ok, mas Alexandre, eu estou usando a DFS, eu uso a autenticação federada, eu autentico internamente no meu AD. Não tem problema, tá? Antigamente, realmente, se você usasse o DFS, você não tinha como utilizar esse recurso. Porém, o AD Connect hoje fornece
O AD Connect, para quem não sabe, é quem sincroniza seus usuários locais para a nuvem, tá? Então, atualmente, o AD Connect suporta eu usar o ADFS, usar a federação e fazer o sincronismo do hash de senha como método opcional, tá? Então, se você tem ali uma implementação que já tem algum tempo dentro de casa, nós recomendamos que você atualize o AD Connect, tá? E habilite o sincronismo do hash de senha. É uma diretriz que eu continue federado. Ok, você pode continuar federado, mas ative esse sincronismo do hash de senha, tá? O ideal é que você realmente saia da federação, saia dessa questão de ADFS e faça a autenticação diretamente na nuvem, tá? Continue sincronizando seus usuários do AD local, mas passe a autenticar por hash de senha, tá? É uma diretriz global da minha empresa, eu não posso fazer essa autenticação em nuvem, eu tenho que continuar federado. Ok. Aí, para isso, eu vou recomendar para vocês utilizar um recurso que foi adicionado a partir do Windows Server 2012 R2, tá? Que é o bloqueio inteligente de extranet, ou extranet Smart Lookout aí na tradução. O bloqueio inteligente de extranet, ele vai prevenir que suas contas do AD local não sejam bloqueadas quando você sofrer um ataque de brute force no seu ambiente de federação, no seu ADFS, tá? Como que ele faz isso? Ele identifica que, vamos supor, um atacante está tentando quebrar a senha de um usuário, ele tentou uma autenticação uma vez, errou a senha. Segunda vez, errou a senha. Terceira vez, errou de novo. Ao invés de eu continuar processando essas solicitações de autenticação que vão chegando para a DFS e processar elas junto ao meu AD local e, consequentemente, bloquear essa conta de usuário, ele simplesmente para de autenticar, de processar essas autenticações que vêm de forma externa. Então, seja, a autenticação bate no ADFS, porém a ADFS não transmite isso para o seu AD local. Com isso, você vai garantir que a conta do usuário não seja bloqueada internamente, tá? E assim, é uma briga realmente de gato e rato, tá? Porque você vai lá, identifica qual a IP que está fazendo o ataque, você vai lá e bloqueia no Firewall. Porém, daqui a pouco o atacante já mudou o IP e vem o ataque de outro IP. E com isso, as contas vão sendo bloqueadas. Então, a gente recomenda o bloqueio inteligente de extranet, tá? A partir da versão 2012 R2 ela já está disponível, mas recomendamos utilizar aí a partir da versão 2016 ou até mesmo ou 2019, porque ele vai ter ali alguns recursos adicionais, tá? Para você ajustar mais esses thresholds, tá? Como, por exemplo, ele tem também um reconhecimento de localizações confiáveis. Então, ou seja, o usuário já autenticou uma vez daquele IP, ele sabe que é uma solicitação válida, uma solicitação real. Porém, se está vindo uma autenticação, por exemplo, da Rússia, tá? De um lugar que esse usuário nunca autenticou, e ainda por cima está errando, está falhando a senha, então ele já identifica que é um possível ataque de brute force e para de processar essa autenticação. Uma recomendação aí, caso você venha implantar o bloqueio inteligente de extranet no ADFS, se a minha política interna a partir de eu errei 5 vezes a senha, bloqueei a conta, então o meu threshold do ADFS tem que ser um número menor. Então, seja, eu vou colocar ali 4. Errou 4 vezes, eu paro de processar a solicitação de autenticação. Porque nada adianta se você tem uma política que a cada 5 tentativas erradas eu bloqueio a senha, mas no bloqueio inteligente eu coloco a partir de 10, você ainda vai
vai dar a opção de bloquear essa conta de forma interna, tá? Então, fica aí a dica, habilitar o bloqueio inteligente de extranet no DFS, caso você tenha aí o ambiente federado. E a questão do cada vez mais do passwordless, ou seja, o mundo sem senhas. Eu utilizar cada vez menos a senha, tá? Então, para isso, nós temos o Windows Hello, tá? Por quê? Além de você dar a comodidade para o usuário, de ele fazer, por exemplo, a autenticação pela biometria, tá? Ao invés de ficar digitando a senha, eu diminuo a exposição dessa senha, porque ele não estará digitando ela no teclado. Então, se eu tenho ali um keylogger para ficar capturando o que o usuário digita, como ele não vai digitar a senha, eu tenho menos risco associado a isso. Também, quando você habilita o Windows Hello, você já está com uma autenticação de duplo fator, porque uma vez que eu cadastrei a biometria em um notebook, essa biometria ela é convertida em um hash, porém isso só serve para aquele notebook. Então não adianta eu ter um outro notebook porque um atacante tentar utilizar esse hash em um outro notebook porque ele só serve para aquele equipamento. Então você já tem ali um duplo fator de autenticação, que é eu preciso ter um notebook e preciso ter aquela biometria naquele notebook, tá? Então, com isso, você tem aí um fator de autenticação forte, utilizando o Windows Hello e ainda dando comodidade para o seu usuário, tá? Em máquinas que possuem TPM, isso será armazenado nesse cofre do TPM, tá? Em máquinas mais um pouco mais antigas que não tem o TPM ativado, tá? Ele vai fazer uma simulação baseada em software, mas também totalmente seguro, ao invés de utilizar o TPM. Ok, então identificamos ali por onde nós vamos começar a fazer a aumentar a segurança da nossa identidade, identificamos quais os critérios nós podemos utilizar para fazer o deploy dessas melhorias, tá? Vimos como nós fortalecemos alguns pontos com relação à senha, e vamos falar agora sobre reduzir a superfície de ataque, ou seja, se eu diminuo a minha superfície de ataque, eu tenho menos pontos vulneráveis para o atacante utilizar, tá? Então, minimizar a superfície de ataque é essencial. Eliminar o uso de protocolos antigos e menos seguros, né? Ou seja, bloquear o Legacy Authentication. Um exemplo aí, clientes POP3, IMAP, SMTP, tá? O ActiveSync. Porque com isso eu tenho menos pontos expostos para serem explorados. Dando aí um exemplo bem prático com relação a bloquear esse tipo de autenticação, tá? É o seguinte: vamos supor que a política da minha empresa permite que os colaboradores acessem um e-mail corporativo de forma externa. Acesse esse e-mail através do smartphone. Se eu faço isso, permito que ele acesse esse e-mail e ele está usando o e-mail nativo que vem ali no smartphone, é, então ele estará utilizando o ActiveSync. E, e qual o risco associado a isso? Esses clientes antigos, esses protocolos menos seguros, eles não aceitam o duplo fator de autenticação, não aceitam o MFA. Então eu não consigo aplicar uma política de MFA nesse tipo de cliente. Além disso, se eu associo uma política de acesso condicional, onde eu bloqueio a autenticação legada, né, bloqueio esse acesso por ActiveSync e associo isso com uma política de proteção de aplicativo, eu agrego também segurança para diminuir a possibilidade de vazamento de informação. Como? Uma política de proteção de aplicativo é onde eu vou dizer que aquele usuário pode, por exemplo, abrir um anexo
mas eu vou impedir que ele compartilhe esse anexo, né? Ele recebeu, por exemplo, uma planilha com informações confidenciais no e-mail dele, e eu vou impedir que ele compartilhe essa planilha no grupo de WhatsApp. Eu vou impedir que ele salve essa informação confidencial no armazenamento local do smartphone. Então, além de eu agregar segurança, solicitando ali, por exemplo, um duplo fator de autenticação, eu estou agregando mais segurança, diminuindo ali a possibilidade de vazamento de informação, associando isso com uma política de proteção de aplicativo. A política de proteção de aplicativo, ela está presente no pacote do Intune, tá? Então, assim, os clientes que têm o pacote MS, que é o gerenciamento de dispositivos, mais a parte de segurança, podem usar essa combinação de acesso condicional com a política de proteção de aplicativo, tá? Outro ponto muito importante é exerça o controle administrativo de acesso aos recursos. O que isso significa? É, eu tenho os usuários que são administradores globais, eu tenho os usuários que são administradores de nuvem, administrador de segurança. Então, ou seja, são usuários com altos privilégios que conseguem fazer várias coisas dentro dos portais. Então, proteger esse tipo de identidade é essencial. Então, é, exerça o controle solicitando MFA, obrigatoriamente solicitando MFA para esse tipo de conta, tá ok? Com isso, você reduz bastante a possibilidade aí de uma credencial uma credencial de um usuário que é administrador global seja vazada e o estrago pode ser muito grande dentro do seu ambiente. Outro ponto aí, outra dica aí para reduzir a superfície de ataque. Desabilite o consentimento do usuário para aplicativos integrados. O que é isso? Vamos supor o colaborador foi na Play Store do smartphone, baixou um aplicativo e instalou. Quando ele vai abrir esse aplicativo está solicitando permissão para acessar, por exemplo, as informações do Outlook, acessar a agenda, acessar os contatos. Nós sabemos que muitas vezes o usuário ele nem lê, né, aquele aviso que está chegando. Ele vai apertar ali no permitir, vai clicar no OK, e com isso ele estará dando consentimento para aquele aplicativo de terceiro acesse uma informação que é corporativa. Então, uma vez que eu bloqueio esse tipo de ação, eu garanto que esses aplicativos de terceiros não tenham acesso à informação que é corporativa, tá? Então, no portal do Office 365, na parte de configurações, você encontrará essa opção para desligar a opção de permitir que os usuários deem consentimento para aplicativos de terceiros, tá? Muitas vezes esses aplicativos são aplicativos grátis, tá? Mas a gente nunca sabe realmente o que tem por trás disso, né? Qual é a real intenção daquele aplicativo? Se ele é só um aplicativo que vai cumprir uma função ali que ele descreve no dispositivo, ou se tem alguma coisa a mais associada a isso, tá? É, falando ainda aí sobre a redução da superfície de ataque. Habilite o PIN. O PIN é o Privilege Identity Management, tá? Qual que é a principal função do PIN? Vamos supor eu sou administrador global na empresa, tá? Eu tenho acesso ali limitado ao Azure, ao Office 365. Porém, esse privilégio, quando ele é concedido, eu tenho esse privilégio por 24 horas. Então, ou seja, ele está ali de forma restrita para eu utilizar. Porém, se a gente levar em consideração que o nosso expediente normalmente são de 9 horas, aí tira ali uma hora de almoço, eu tenho 8 horas de trabalho realmente. Dessas 8 horas, eu não utilizo o meu privilégio de administrador global o tempo todo.
eu vou utilizar, por exemplo, eu vou executar uma Gmood, eu vou criar uma política de acesso condicional, eu vou mexer alguma coisa do Office 365. Então, durante esse período que você está lá acessando e criando políticas, por exemplo, aí sim você precisa da permissão de administrador. Todo esse tempo, fora isso, eu não preciso estar com esse privilégio ativado o tempo todo, né? Então, se eu implemento o PIN, eu posso definir que, ok, você é administrador de nuvem, porém, quando você for utilizar esse privilégio, você vai até a ferramenta, ativa esse privilégio e coloca uma justificativa. Opa. E coloca uma justificativa, onde eu vou colocar, estou habilitando o meu administrador global para executar uma Gmood referente ao ticket 1, 2, 3, 4, e eu vou abrir essa permissão por 3 horas. Então, ou seja, minha Gmood é das 8 às 10, eu estou habilitando ali por 3 horas, para caso eu tenha algum empecilho no meio e tiver que gastar um pouco mais de tempo, eu tenho ali é, a minha função de administrador ativado por aquele período apenas. Passou esse período, ele vai desativar esse privilégio de administrador global. Então, você reduz essa superfície de ataque. Se eu quiser ter ainda um controle maior com relação na hora que o administrador vai ativar esse privilégio, eu posso associar isso com uma aprovação. Então, ou seja, eu coloco uma segunda pessoa para aprovar aquela solicitação que o analista está fazendo, tá? Tem que tomar muito cuidado só para que você não ingesse demais o processo, porque de repente surge alguma coisa emergencial, você precisa ativar a função de administrador, porém não, aquela pessoa que faz a aprovação não está disponível, você pode ter aí um, um certo impacto na questão administrativa, porque vai ter que esperar aquela pessoa aprovar para depois você executar a ativação daquela role. E, aliás, tudo isso aí vai ficar auditado, tá bom? Então, você tem um controle de quem ativou, que hora ativou e qual foi a razão, tá? Então, você exerce aí um controle sobre os privilégios administrativos de forma bem granular. É, e é importante nós termos respostas automatizadas quando alguma ação de segurança, algum incidente de segurança acontece, tá? Então, nós temos de forma, vamos dizer assim, ágil, ativar respostas a alguns incidentes de segurança. Então, o Azure Active Directory conta com recursos para automatizar resposta a incidentes, dando agilidade rápida à resposta quando o incidente de risco é identificado. Então, nós temos duas políticas prontas para usar, que é risco de usuário e risco de entrada. Quais são os exemplos desse tipo de risco? Lembra que lá no início nós comentamos sobre o risco de um usuário que teve a credencial vazada na Dark Web? Então, quando esse tipo de ação acontece, esse usuário ele é flagrado com risco alto. Então, para um risco alto, eu posso definir que a resposta para tratar esse tipo de incidente seja: eu vou bloquear essa conta porque a credencial já foi vazada, né? Ou seja, ele já sabe qual que é a senha. Então, eu posso efetivamente bloquear de vez aquela conta de usuário, ou eu ainda posso permitir o acesso. Porém, para permitir o acesso, eu vou forçar que ele troque a senha. Então, ou seja, eu direciono ele para o portal de troca de senha,
Essa troca de senha, claro, vai ter outros fatores para provar que o usuário que está trocando aquela senha é o usuário real, né? Então, vai ter ali o multifator de autenticação, vai ter algumas respostas de segurança, para provar que é aquele usuário realmente que está fazendo a troca de senha. Com isso, você dá agilidade para o usuário, para que ele não tenha que entrar em contato com o Service Desk e fazer esse reset, tá? E ao mesmo tempo não deixa ele improdutivo caso você bloqueie de vez esse acesso, tá? E um risco de entrada é, por exemplo, uma questão de eu sempre eu sempre trabalhei em São Paulo, eu logo da localidade de São Paulo, ou seja, da matriz de São Paulo, então ele já sabe qual é o IP que normalmente bate lá no Azure para fazer essa autenticação. Então, vamos supor que essa credencial teve um acesso de um país que eu nunca fiz acesso. Então, ele identifica isso como um risco, né? Porque você está fazendo logon de um lugar que não é familiar, não é da sua rotina. Porque ele também tem essa questão do machine learning. Ele vai aprendendo o comportamento daquele usuário. Então, uma vez que ele identifica o risco para essa entrada, eu posso disparar baseado no risco, né? Então você define o risco baixo, médio ou alto, ou eu posso definir que é um risco de médio para cima, eu vou aplicar essa condição, ou eu vou definir que somente para riscos altos eu vou aplicar o acesso condicional para provar que aquele usuário que está entrando realmente é ele, tá? Então, com isso você responde de forma rápida a questão de um incidente de segurança. E aí, finalizando com o último tópico sobre utilizar a inteligência da nuvem. Ah, a inteligência de nuvem, tá, vai nos auxiliar demais nessa questão de investigação dos incidentes, para dar respostas rápidas aos incidentes. Os logs dos relatórios de segurança fornecem um registro eletrônico das atividades suspeitas e ajudam a detectar padrões que podem indicar uma tentativa de penetração externa ou uma penetração externa com êxito na rede, bem como ataques internos. Onde que entra a questão da inteligência da nuvem para nos auxiliar com relação a isso? Existem alguns recursos, tá? Que estão disponíveis para você utilizar, mas o mais importante essas plataformas, essas soluções de segurança, elas se conversam, ou seja, esses logs eles são correlacionados entre as plataformas. Com isso, ele já te dá uma rápida resposta para você investigar um incidente. Eu vou dar um exemplo um pouco mais à frente. Aqui nós vemos a monitoração do ADFS com Azure AD Connect Health. Então, de forma bem rápida, eu plugo o meu ADFS com o Azure AD Connect Health, e ele já me traz algumas telemetrias que vão me ajudar a identificar como está a saúde do meu ADFS. Ou, por exemplo, nessa situação, eu vejo de forma fácil as senhas, usuários que estão tendo senhas com falha, ou seja, autenticações com falha. E é possível identificar qual IP que está vindo essa conexão. Então, com isso eu faço o quê? Vou lá e bloqueio esse IP no meu firewall. Tá? Então, seja, de forma rápida eu visualizei qual é o usuário que está tendo tentativa de autenticação, está tendo falha, qual é o IP, a data, a quantidade de vezes. Então, ou seja, aqui eu não precisei configurar nada, não precisei configurar um threshold, não precisei configurar uma política para puxar a telemetria e exibir em um dashboard. Tudo isso de forma automática.
Outra solução que nos dá insumos para investigar e dar ações é o Azure AD Identity Protection, onde eu visualizo de forma rápida quais são os usuários que estão vulneráveis. Então, por exemplo, nós temos aqui mostrando quantos usuários estão sem o MFA habilitado. E por que é importante saber isso? Vamos supor que eu estou adotando o MFA dentro da empresa, porém ainda não estou exigindo isso para todos os usuários. Mas eu posso utilizar a questão do registro do MFA, que é o quê? Eu disparo uma campanha interna para que todo mundo já vá até o portal e registre o seu número de telefone, registre lá o MFA. Porque se mais para frente eu imponho uma política que solicite o MFA para todos os tipos de acesso, e um atacante foi lá anteriormente, invadiu a conta de um usuário e colocou o próprio número de telefone na conta dele, esse atacante receberá o token de acesso, por exemplo. Então eu posso já prevenir isso, já forçar todo mundo a registrar o MFA, tá? Com isso, eu previno esse tipo de situação. Também vemos aqui funções, ou seja, usuários que têm roles administrativas e não têm MFA habilitado. Tá? Então, são exemplos de coisas que a nuvem já automaticamente me dá de informação. Eu não preciso configurar nada, não preciso ir lá e pensar como que eu vou trazer esse tipo de informação. Ela já me dá de forma automática. Eu digo isso porque nós percebemos que, às vezes, centralizam, eles puxam logs de diversas fontes e armazenam em um repositório, porém não sabem o que fazer com esses logs, né? O que é dessa quantidade de logs, o que é importante eu saber, né? O que é interessante eu ter configurado para correlacionar esses logs. Então, a inteligência de nuvem é muito importante em cima disso, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma tela do Azure ATP, que é o quê? É uma solução onde ele monitora o seu AD local, ele monitora a sua infraestrutura de Active Directory. E por que isso é importante? Quando você sofre um ataque de um hacker, tá? Ele invadiu os servidores, roubou dados, criptografou dados. Esse ataque ele não acontece do dia para a noite. Esse atacante ele já está há bastante tempo dentro da empresa. Algumas pesquisas dizem até que normalmente esse tipo de ataque leva de 3 a 6 meses para ser executado. E durante todo esse período de tempo que ele esteve dentro do perímetro, ele estava fazendo o quê? Fazendo uma movimentação lateral, né? Elevando privilégios, conseguindo elevar esses privilégios para poder se tornar um administrador de banco de dados, por exemplo, tá? Então, todo esse processo de ataque do hacker é onde o Azure ATP atua, tá? Sem esse tipo de ferramenta, é muito improvável que você consiga visualizar que seu ambiente está sendo atacado, tá? Então, com isso, você, além de identificar qual é o ataque, por exemplo, está tendo uma execução de um código remoto, sofrendo um ataque de brute force, essa ferramenta vai mostrar esse tipo de situação. E, como nós falamos, elas existem diversas integrações. Como nós podemos ver aqui, nós temos 3 telas de soluções diferentes, porém nós vemos que todas elas estão integradas. Eu tenho opções para integrá-las. Então elas vão trocar informações, vão trocar logs, correlacionar esses logs, para te dar certeza que aquele incidente de segurança relatado no dashboard é um ataque. Dando um exemplo prático, você recebeu um alerta que tem um usuário fazendo um download em massa dos arquivos do OneDrive for Business. Ao começar a investigação sobre aquele usuário, você também identificou que ele fez parte de um ataque de brute force e
o atacante teve êxito na descoberta daquela credencial. Além disso, você também consegue visualizar que o acesso está sendo feito, por exemplo, de um Windows 8.1. Se o meu usuário, se minha empresa distribui, por exemplo, notebooks, onde todo mundo utiliza o Windows 10, por que aquele acesso foi feito através de um Windows 8? Por que você está fazendo um download em massa? Então, são sinais que aquela credencial realmente foi comprometida. Então, com essa integração de todas as soluções, eu não preciso ficar criando maneiras para correlacionar esses logs, porque tudo acontece de forma automática. Basta, muitas vezes, eu só habilitar essas políticas, tá? Então, isso me dá bastante insumos para eu fazer a investigação e dar uma resposta rápida para um incidente, tá? Então, tudo isso aí envolve a questão da segurança da identidade. E nós sabemos que nós falamos aqui sobre demos várias dicas, falando sobre vários recursos em pouco tempo. Então, para facilitar, tá? A Microsoft também tem um plano de implantação. Nesse link vocês terão acesso aí ao plano de implantação, onde ela vai listar ali as ações e vai te direcionar para as documentações que vão te auxiliar na criação desses tipos de políticas para você deixar cada vez mais sua infraestrutura de segurança protegida, tá ok? Bom, esse é o recado principal que nós tínhamos para passar. Aproveitando aí para agradecer ao tempo de todo mundo, tá? Espero que tenham gostado aí das dicas para proteger sua segurança de identidade e nos vemos no próximo webinar. Um abraço e até mais.